setor de saúde, eu acho que é um setor muito marcante e ilustrativo do que a gente estava falando um pouco de forma mais teórica, tá? O efeito que a pandemia teve nesse setor foi muito, muito, muito grande, né? De forma relativamente resumida, não sei o quanto que vocês acompanharam, mas o que aconteceu, né? Como é que o setor de saúde funciona, né? De forma meio simplificada. Você tem a primeira parte mais importante do setor são as fontes pagadoras, são as empresas que coletam os prêmios, certo? São as seguradoras e planos de saúde, que elas coletam os prêmios dos membros e clientes e administram esses prêmios e pagam para os prestadores de serviço. Tá? Então, tudo começa aqui. Tá? E existe a indústria funciona de uma forma que mais ou menos funciona da seguinte forma. Ó, é um contrato com o cliente mais ou menos o seguinte. Ó, eu vou te cobrar 100 porque eu espero, um contrato de seguro, tá certo? Que eu espero que eu vou gastar, grosseiramente falando, 85 a 90%, R$ 90 nos serviços que você tiver, tá? Ou seja, nas tomografias, internações, etc, etc. Agora, se chegar no ano que vem, esse número, em vez de ser 90, eu olhar retrospectivamente, ele tiver sido 110, está implícito nesse entendimento e nesse contrato que eu vou aumentar o meu prêmio de 100 para 120, de forma a restabelecer essa margem, tá? Porque eu estou fazendo porque o setor sempre funcionou assim. Agora, o que acontece? Ao longo dos anos, essa variação, digamos, do padrão de sinistralidade, que é o uso, né, de serviço de saúde, ela foi, obviamente, sempre oscila, mas são oscilações relativamente pequenas ao longo do tempo, tá? Aí veio o Covid. Aí o Covid causou uma ruptura muito grande nesse padrão, né? Aí veio o Covid em março de 2020. Primeiro receio que todos nós tivemos, os participantes da indústria, foi o seguinte: isso vai ser muito ruim para a sinistralidade, porque é uma doença, uma pandemia, e vai causar os hospitais vão ficar muito cheios, vai causar uma perda muito grande. O que aconteceu em 2020 foi justamente o contrário. Foi a menor sinistralidade da história do setor, porque justamente com os lockdowns as pessoas ficaram muito em casa e não fizeram os procedimentos eletivos, que são aqueles que você escolhe fazer ou não. Então a sinistralidade de 2020 foi muito baixa. Por que isso é importante? Porque é importante lembrar do que eu falei no início, porque o entendimento do setor é tal que no ano seguinte, como as seguradoras e os planos de saúde tiveram um resultado muito bom, e, digamos, a sinistralidade, em vez de ser 90, foi, digamos, 80, espera-se que, no ano seguinte, as seguradoras reduzam o preço para recompor aquela margem, tá? E foi isso que aconteceu, né? Inclusive, foi a primeira vez na história, se eu não me engano, que plano individual no Brasil teve queda de prêmio. Tá? A primeira vez na história. Só que em retrospecto, as coisas em retrospecto são muito mais fáceis, né? Em retrospecto, o que é óbvio é que essa sinistralidade era absolutamente temporária e não recorrente. E que em 2021 ela voltaria ao normal, ou até ela seria mais do que o normal, porque você tem toda a demanda reprimida por serviços de saúde que teve em 2020, todos os procedimentos que não foram feitos, eventualmente até alguns que deixaram de se fazer e vão causar mais sinistralidade no futuro, porque você deixou de cuidar de uma doença. Então que, na verdade, em 2021 você tinha que precificar no teu produto, na verdade, um aumento de sinistralidade vis-à-vis 2019. Por uma série de motivos, os participantes da indústria não fizeram isso, então em 2021 você teve uma queda de preço com sinistralidade subindo. Em 2022, por exemplo, foi um ano que a indústria toda, né, teve um prejuízo operacional enorme, o maior da história. Foram bilhões de reais, justamente por esse descasamento de preço. Então, nesse processo, o que acontece? As seguradoras, né, que fizeram essa precificação perderam bastante dinheiro, como eu falei, foi a maior perda de resultado operacional desde sempre. E quando as seguradoras elas estão com dificuldade financeira, fica difícil para todo mundo também, porque eles que pagam. Então, por exemplo, os hospitais que até não tiveram tanta descontinuidade de uso, os hospitais começaram a ter o capital de giro muito sacrificado, porque os seguradores não estavam pagando e não deram reajuste de preço também. Então a margem de todo mundo ficou comprimida, porque estava faltando prêmio no sistema, no final das contas. De forma muito simples, estava faltando prêmio no sistema. A gente constrói uma visão, então, nesse processo, as empresas todas decepcionaram muito. Algumas absolutamente e outras menos, né? A Rede D'Or decepcionou alguma coisa, não foi tão grande, mas tiveram algumas que decepcionaram muito. Qual é a nossa visão? Então, qual é o nosso trabalho? Nosso trabalho é entender essa situação, entender os fundamentos dessa situação e construir a visão se esses fatores são temporários ou são estruturais. Quanto mais a gente estuda, mais clareza a gente tem de que são fatores temporários. É muito difícil dizer quando isso vai reverter, mas isso tem uma chance, na nossa visão, quase que inequívoca de reverter. Por quê? Porque saúde é o maior problema do mundo, impacta todos nós, tá? E
nós precisamos, quer dizer, uma parte relevante, uma parte da população brasileira precisa de serviço de saúde privado, seguro privado, atendimento privado de saúde. Então nós precisamos disso, é uma demanda que ela não pode deixar de existir. E para essa demanda poder ser atendida, ela tem que recompor, os participantes têm que recompor margem, porque eles não têm como perder dinheiro indefinidamente. Tá? Então, nos parece inevitável de que essa indústria, ao longo do tempo, vai conseguir repor margem, porque o cliente não tem alternativa e o cliente não vai desistir do produto, não tem como, eu não vou desistir do produto. Então, por exemplo, na Velt, em 2022, a gente teve um reajuste de 35%. Obviamente, a gente achou ruim, mas quando a gente foi ver nossa sinistralidade acho que estava 120%. A gente aceitou, pagou. Teve mais uma de 40% e talvez vai ter mais uma. E a gente vai pagar, porque a gente teve mais uso, então você vai ter que recompor essa margem. Então, se você, partindo desse entendimento, a gente tem a clareza de que o setor de saúde vai reverter a um padrão mais normal. Não se sabe se nesse ano, e você não consegue fazer isso em um ano, tá? Por exemplo, o nosso plano de saúde não conseguiria dar um reajuste de 150% num ano. Você não consegue fazer isso, você tem que fazer ao longo do tempo. Então a gente tem a clareza de que esse setor vai ter uma reversão, uma normalização de margens, e se isso acontecer, pode ser muito relevante para alguns participantes que saíram bem desse processo. Tá? E a gente acredita, por exemplo, que Redditor é um participante que está saindo muito, muito bem desse processo todo. Teve um impacto de rentabilidade nesse período, sim, mas manteve a qualidade das suas propriedades, manteve a qualidade do seu time de gestão, na verdade até aumentou a qualidade relativa, né, o valor relativo das propriedades, do fator premium, né, dos hospitais. Hoje, um sócio meu teve visitando os hospitais dele de manhã, um hospital novo em Guarulhos, falou que o hospital é um espetáculo, é incomparável com qualquer outro hospital que tem perto. Então, o Redditor está sendo muito bem posicionado. A Apivida, a gente acredita que está sendo bem posicionada nesse processo, sofreu bastante nesse período, tá? A gente acredita que está saindo bastante bem posicionada, de forma que, se isso de fato se verificar, hoje essas ações estão negociando num preço que oferecem uma expectativa de retorno muito atraente. Então, são duas posições, como eu falei, a terceira e a quarta maior posição do fundo, cada uma com mais ou menos 7,5%. E a gente acredita, e a gente olha as duas um pouco juntas também, porque tem um risk factor comum ali, que é o setor de saúde. Tá? Então, olhando em termos setoriais, talvez seja o setor que a gente está mais exposto. Exato. Tá? Mas eu acho que é uma tese, de novo, de normalização de margem, que obviamente nunca dá para ter certeza das coisas, mas tem uma previsibilidade bastante grande de acontecer. Não sabe se esse ano, no próximo ano ou nos próximos 2, mas se ela acontecer, eu acho que pode ser um investimento muito, muito atraente para quem tiver esse horizonte longo aí de investimento.